Deixa eu ver. Sim, senhor. Então, acho que podemos começar. Deixem-me só permitir a entrada destes que estão na sala. Já ultrapassamos os 80. Sim, senhor. Muito boa noite ou boa tarde a todos, consoante o sítio de onde nos veem. Vamos agradecer, antes de mais, a presença, a vossa presença. Vamos, em particular, agradecer a presença do conferencista de hoje, que é o professor Carlos Feijó, e também a presença do moderador da sessão de hoje, que é o professor José Otávio Van Dunen. Muito obrigado pela presença e, particularmente em relação ao professor Carlos Feijó, obrigado, agradecemos o facto de ter aceito o convite da Academia Angolana de Letras para proferir esta conferência. Este é o mês que decidimos dedicar a juristas, a presença de juristas, porque vão apresentar conferências sobre temas ligados à sociedade, quanto mais não seja para demonstrar que, portanto, quando falamos de letras, não estamos a falar apenas de literatura, mas também de estudos sociais e de estudos linguísticos e de estudos também ao nível do direito, portanto, estudos que tenham a ver com a sociedade, como aqueles que estamos aqui a apresentar este mês. Vamos saudar-vos também pelo facto de estarmos no novo ano de 2022, desejando que este seja de facto um ano diferente dos dois anteriores. Todos nós sabemos porquê. Eu passo a apresentar brevemente o moderador da nossa sessão de hoje. Trata-se do professor José Otávio Serra Van Dunen, que estamos a ver já agora na imagem. O professor José Otávio Van Dunen é filósofo e sociólogo. Começou a sua formação na área da filosofia, tendo depois optado por uma área, bom, eu ia dizer mais nobre, mais nobre que a filosofia não existe, não é? De facto. Mas pronto, puxando a brasa aqui para a nossa sardinha, enfim, uma área, digamos, mais atuante ao nível da sociedade, portanto a sociologia, enfim, está um bocado mais presente e é um pouco mais atuante, apesar da sua origem ser da filosofia, obviamente, não é? Temos que reconhecer isso. E o professor José Otávio Van Dunen é prova evidente disso, não é? Portanto, é sociólogo, mas partido exatamente da filosofia. Para mim, os filósofos são sempre aqueles seres superdotados que percebem coisas que nós, simples mortais, não percebemos, não é? Portanto, o professor José Otávio Van Dunen é professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto,
Bom, é também professor convidado na Faculdade de Ciências Sociais da mesma universidade, sendo professor convidado também noutras universidades no exterior do país. As suas áreas de investigação variam, portanto, mas temos algum destaque para a pobreza e para as estratégias e alternativas de sobrevivência, bem como a sociologia do direito, que é, digamos, aquela área que lhe está mais no coração, e a área em que mais trabalha, portanto, ao nível da docência. O professor Zé Otávio Serra Vanduna é membro fundador da Academia Angolana de Letras e é membro do Conselho Científico da nossa Academia. É, portanto, a ele que passo desde já a palavra para a moderação desta conferência. Professor Zé Otávio Serra Vanduna, the floor is yours. Obrigado, professor Paulo Carvalho, presidente da Academia Angolana de Letras. Não estamos a ouvir. Não, ok. Peço desculpa, fui eu que eu tive que baixar aqui o som. Sim, sim. Obrigado, professor Paulo Carvalho, presidente da Academia de Letras. Não estamos a ouvir. Não, ok. Peço desculpa, fui eu que tive que baixar aqui o som. Anfitrião. Ok, agora sim, acho que está. Obrigado, professor Paulo Carvalho, presidente da Academia Angolana de Letras. Eu começo por cumprimentar a todas e a todos também. É sempre uma honra estar aqui nas nossas tertúlias, nas nossas sessões. Hoje com um tema importante, um tema da agenda nacional e não só, internacional, o Estado e a sociedade em África. Como sabemos, é quase Deus e a sua época, mas é um tema que tem levado a grandes reflexões, há muita coisa escrita, há muita coisa debatida, é um debate sempre em aberto e hoje, mais uma vez, vamos ter a oportunidade de ouvir um professor que tem dedicado parte da sua vida académica e intelectual a refletir sobre temas em torno desse grande tema que é o Estado e a sociedade em África, obviamente numa perspectiva jurídica, mas não só, numa perspectiva em que, de facto, a presença transversal dos saberes e das ciências se faz sentir. O professor Carlos Maria Feijó é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, é professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é também professor convidado da Escola de Direito da Universidade do Minho, é professor do mestrado em Direito, Segurança e Inteligência da Academia de Ciências e Tecnologia de Angola, é investigador do Centro de Investigação e Desenvolvimento de Direito e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, tem uma vasta obra publicada, artigos, livros. Eu falava com ele há pouco tempo exatamente sobre o seu currículo. Ele dizia-me que não era necessário apresentar o currículo, mas ainda assim fiz aqui um voo rasante sobre as principais áreas em que o professor Carlos Maria Feijó trabalha. Eu acho que estamos em presença de um especialista, de um académico, de um intelectual que nos pode ajudar aqui a refletir sobre esta temática do Estado e da sociedade em África. Por isso, professor Carlos Feijó, nós em termos de metodologia terá em até 25 minutos, 20, 25 minutos máximo para fazer a sua apresentação e para depois abrirmos aqui para o debate para que possamos, enfim, trocar aqui algumas ideias. O professor Carlos Feijó dispensa apresentações. De qualquer das maneiras, uma última nota para dizer que tem sido um dos meus principais pares
com quem eu tenho trocado bastantes ideias sobre esta temática e outras. De modo que, Carlos Feijó, mais uma vez, bem-vindo à Academia Angolana de Letras, tem a palavra. Boa noite a todos. Eu começo por, se me estão todos a acompanhar, espero bem que sim. Eu começo por agradecer à Academia de Letras o convite que me dirigiu para estar nesta sessão. E o Paulo de Carvalho começou bem ao dizer que estamos aqui, digamos assim, numa abordagem que a Academia de Letras tem abordagem não só no sentido literário, mas numa perspectiva um pouco mais abrangente. O tema que eu lembro quando estive a falar com o Paulo de Carvalho, o tema que, digamos, tivemos inicialmente a discutir qual seria o melhor, e eu, por se tratar da Academia de Letras, afastei-me de abordar numa perspectiva, eu diria, eminentemente jurídica. Preferi, digamos, escolher um tema onde são convocados várias perspectivas de análise, num certo sentido também alguma perspectiva jurídica, mas, quanto possível, afastar-me da perspectiva jurídica e entrar para a área, digamos, da investigação, mais de ciência política, sociológica, de relações internacionais. E assim, eu gostaria de dividir a minha intervenção em, eu diria, 3 ou 4 partes. Como estamos numa Academia de Letras, eu essencialmente irei começar com um enquadramento teórico do problema, uma espécie de estado da arte sobre o Estado e a sociedade em África. E aqui vai ser mesmo um enquadramento teórico. Depois gostaria de falar um pouco sobre como as teorias, que eu aqui vou tentar sintetizar, nos ajudam a compreender e a analisar os processos políticos jurídicos pós-coloniais em África. E talvez no fim falar um pouco mais desenvolvidamente, ou se ainda não tiver tempo ao longo da discussão, poderemos, digamos, tratar de um outro aspecto que eu gostaria daqui abordar, que tem a ver com o papel do Estado na construção da nação em África. E eu começaria por dizer que, quando se analisa o Estado e a sociedade, nós temos essencialmente vários grupos de teorizações. Eu diria, nós teremos um grupo de teorizações que eu seleciono como sendo as teorizações centradas no Estado, que teorias essas procuram explicar as dinâmicas políticas e, num certo sentido, talvez de forma marginal, também as dinâmicas jurídicas. Bem vistas as coisas, em primeiro lugar, quando nós falamos de Estado e sociedade, aparecem as teorias, vamos lá chamar, mais realistas ou neorrealistas, comuns ao estudo das relações internacionais. E esses estudos de construção mais neorrealista entendem o Estado como uma entidade unitária e como atores racionais que se dedicariam à prossecução dos próprios interesses naquilo que é apelidado como sistema internacional de Estados. Nesta perspectiva, diria que a finalidade última das políticas estaduais seria, no fundo, proteger e assegurar os interesses de sobrevivência do Estado numa perspectiva de relacionamento com
digamos, outro Estado, ou se quisermos, com o sistema internacional. Esta é, digamos, uma primeira visão, mais de relações internacionais, em que podemos enquadrá-las nas chamadas teorias estatocêntricas. Estas teorias mais estatocêntricas, elas assentam essencialmente, apesar de preferências e interesses, na racionalidade, nos processos de maximização e unidade do Estado. É claro que também, de vez em quando, apresentam alguns pressupostos e dados prévios, e que, em alguns casos, acabam não explicando a totalidade do problema. Eu diria que esta família que eu enquadro, repito, teorizações estatocêntricas, procura, digamos, partir da presunção não fundamentada da unidade do Estado e, essencialmente, aponta as suas baterias para a direção do Estado enquanto organização, virando atenção para as suas interações internas e externas e para a complexidade do seu processo de tomada de decisões. É um tipo de análise que prolifera muito nos estudos de políticas nacionais, em que as políticas estaduais normalmente emergem como resultado de agregados de preferência, muitas vezes antagônicas entre si, dos diversos atores e instituições. Nesta teoria estatocêntrica, em lugar de ser encarado como um autor verdadeiramente unitário, tanto o Estado como a produção legislativa são, por via de regra, retratadas como uma arena em que os atores, ministérios, departamentos, indivíduos, por exemplo, se defrontam uns com os outros. Por muito reveladoras que possam parecer estas modelizações alternativas, a verdade é que em qualquer uma das múltiplas versões, uma perspectivação hegemônica, puramente estatocêntrica, não poderia resistir no tempo. O rápido evoluir das conjunturas nacionais e internacionais e a progressão paralela de formulações analíticas utilizadas como quadro para a interpretação delas encarregar-se-iam de o assegurar. E houve, nessas teorias estatocêntricas, algumas, diria, erosões. Pouco a pouco, com o andar do tempo, tantas anomalias intrínsecas a esse género de teorizações centradas no Estado, quanto as suas desadequações empíricas se foram tornando cada vez mais evidentes. Tal aconteceu à medida que novos Estados, com características muitas vezes sui generis, emergiam com as descolonizações dos anos 50, 60 e 70. Desadequações e anomalias firmaram-se a par e passo com a bipolarização que se instalava e depois se apagava, primeiro subalternizando a larga maioria dos Estados em relação às suas grandes superpotências, e depois fazendo vir à tona as suas deficiências estruturais relativamente ao modelo ideal, quando estes passaram de Estados clientes a Estados-membros no sentido amplo do sistema internacional. As incongruências foram ainda mais generalizadas quando, sobretudo em África, resultou da evidência de algumas dessas entidades recém-autonomizadas eram, afinal, e em alguns casos ainda são, Estados falhados. Diria que, com todos esses problemas, estas formulações estatocêntricas que se ancoravam essencialmente num princípio da unidade do Estado, foram se revelando empiricamente cada vez mais incongruentes. Mas dúvidas começaram a ser lançadas na teoria política, na teoria das relações internacionais,
e mesmo na sociologia política. As teorizações centradas no Estado, assim, não conseguiram nos explicar, por exemplo, as fontes do poder do Estado e do direito que dele brotavam. A capacidade que os Estados manifestam em agir é tão só pressuposta, sem quaisquer explicações sejam disponibilizadas em relação aos mecanismos da sua emergência e estabilização. Por isso, e assim sempre foi, os estatistas tendem ainda a presumir, como vimos, a existência, se não de uma separação radical, pelo menos uma separabilidade integral entre o Estado e o seu contexto externo, constituído por sociedade e por outros Estados. Há que não subvalorizar as objeções implícitas resultantes desta formulação. Há que ter em conta que as investigações relativas à África pós-colonial revelaram-nos que as teorias estatocêntricas não explicaram ou não conseguiram explicar e não conseguem explicar a relação entre o Estado e a sociedade em África. Ora, perante as críticas dirigidas a esta visão estatocêntrica, até de encarar a relação entre o Estado e a sociedade, que levou a uma omnipresença e quase o aniquilamento da sociedade em África, foi imediatamente, digamos, uma tentativa de superação desta visão estatocêntrica, foi com um outro grupo de teorizações, a que eu chamo as teorizações centradas na sociedade. Estas teorizações centradas na sociedade, nós podemos dividi-las em dois principais grupos: as chamadas teorizações liberais plurais e as chamadas teorizações funcionalistas. E aqui o tema central das teorizações centradas na sociedade, o que é que vêm debater? Vêm debater, sobretudo, o caráter do Estado e do direito que produz e saber se esse Estado de Direito derivam da sociedade ou, pelo contrário, se esses Estados são capazes de manifestar uma marcada autonomia em relação às sociedades a que supostamente seriam redutíveis e, por conseguinte, hipoteticamente os governam. Assim, como disse inicialmente, teríamos duas grandes teorizações e veremos no final, nos processos políticos jurídicos de descolonização em África dos anos 50 e sobretudo 60 e 70, como se aceitam ou não estas teorizações. Eu diria que para as teorias, chamaria liberais pluralistas, o Estado e o direito estadual são retratados como uma arena de competição institucionalizada entre interesses e valores diferentes uns dos outros. Tá? Para as teorias, diria, funcionalistas, ao contrário, Estado e direito estadual são antes encarados como expressão de uma integração normativa mais genérica, que a ambos subentenderia, representando, ademais, vários pré-requisitos sistêmicos, entre os quais resultaria a reprodução tal qual da sociedade que dependem. De acordo com a tradição liberal, as instituições e a normatividade estatais são configuradas assim como molduras neutras, em cujo interior se degladiariam conflitos de interesses e valores individuais e de grupo, e os conteúdos das políticas estaduais não seriam mais do que o reflexo desses valores e interesses. O poder estatal normativo ou outros, vistas as coisas deste prisma ou ângulo, o poder social relativo a grupos ou indivíduos. Pelo contrário, de acordo com a perspectivação funcionalista,
as instituições estatais, o Estado, são, em alternativa, configurados como vocacionados para o preenchimento de funções tidas como imprescindíveis para a reprodução da sociedade enquanto um sistema integrado e estável. O poder estadual, vistas as coisas nesta perspectiva, seria um conjunto de imperativos sistêmicos próprios da sociedade enquanto entidade a que os indivíduos se subsumem. Ora, teorizações liberais, teorizações funcionalistas têm um ponto em comum, que é de considerar o direito, o Estado e o seu direito enquanto representante e promotor dos interesses comuns da sociedade como um todo. E aqui, nisso se distinguem da tradição marxista-leninista, que, como todos sabemos, ao invés, recusa tanto a ideia de que Estados e direitos seriam molduras neutras de conflitos, lutas e compromissos quanto à ideia de que se expressariam valores partilhados na sociedade. O Estado e a normatividade que dele brotam, na perspectiva marxista-leninista, não representariam interesses comuns, antes, pelo contrário, representariam interesses próprios de classes sociais específicas, quantas vezes a classe operária e camponesa, que, por serem particulares e não universais, não podem senão ser defendidos por recurso ao uso da força. Os Estados, nesta perspectiva marxista, são encarados como um conjunto de instituições que, através do recurso à violência, asseguram a manutenção e a reprodução de relações concretas de poder e dominação, enquanto que direitos seriam como que a forma soft e ancilar da solidificação destes relacionamentos. Como todos nós sabemos, os países, sobretudo na década de 70 e mesmo alguns da década de 60, foram marcados pela teoria marxista-leninista sobre o Estado e a sociedade. E aí o Estado não representa todos os interesses da sociedade, mas os interesses de grupos e de classe, em particular a classe operária. Bom, é fácil de perceber que quer as teorias centradas na sociedade, quer as teorias funcionalistas, não são suficientes para explicar o pressuposto de cada Estado e cada normatividade jurídica estatal, devem, no fundamental, ser identificados, analisados como reflexo da sua própria sociedade. Isto é, todo o direito e todo o Estado devia erigir da própria sociedade como seu conceito central. E por sociedade, deveríamos, em regra, entender como aquela que é composta não só pela população instalada no território delimitado pelas fronteiras desse mesmo Estado, mas também enquanto relações externas a operar no campo do sistema internacional de Estados. No caso concreto de África, se não tomarmos em linha de conta as ligações históricas e contemporâneas, por exemplo, com as suas ex-metrópoles coloniais, ficará difícil compreender o conceito e a natureza do Estado, e mesmo será difícil compreender o direito que, sobretudo no período pós-independência, foram nesses países instituídos. Por isso, aqui chegados, é bom analisarmos se as modelizações teóricas que acabei de enunciar, teorizações centradas no Estado, teorizações centradas na sociedade, se explicam ou não, e mesmo as teorias marxistas-leninistas sobre o Estado e a sociedade, adotadas inicialmente por muitos Estados, como também foi o nosso, se elas conseguem realizar um programa de investigação sério para explicarmos qual a relação entre a sociedade
ou se quisermos, as dinâmicas dos processos políticos jurídicos, dos caminhos percorridos no período pós-colonial pelo nosso continente. Eu diria que, para aqueles que se dedicam ao estudo destas matérias e fazendo um recenseamento da bibliografia sobre o Estado, a sociedade e o direito em África, a conclusão que se pode chegar é que, no afeiçoamento das teorizações gerais às novas realidades emergentes no continente africano, diria que foram tornados explícitos pressupostos e pré-compreensões que até então permaneciam escondidos nas formulações clássicas. E logo é necessário ir um pouco mais além e começar a listar perspectivações que atendem melhor à idiosincrasia africana. Por exemplo, durante os anos 60, isto é, no período imediatamente após as independências africanas iniciais, e em pleno estabelecimento de estados pós-coloniais no continente africano, surgiram duas novas perspectivas analíticas, que eu resumiria no seguinte: as chamadas teorias da modernização e as teorias da dependência. Estas últimas teorias da dependência, um pouco mais de raiz marxista-leninista mais ou menos ortodoxa. Diria então que estes dois agrupamentos analíticos, as chamadas teorias da modernização, em que os investigadores, no fundo, pretendiam era uma transposição pura e simples para os novos contextos pós-coloniais emergentes das teorias liberais pluralistas e funcionalistas que, anteriormente, a propósito da perspectiva mais estatocêntrica ou sociocêntrica, acabei de dizer. E estes problemas colocaram-se, sobretudo, para dar resposta ao problema do nation building e do state building, que é uma matéria que mais lá à frente poderíamos retomar, que para mim é a questão central dos Estados africanos. E, no fundo, procurar responder à questão se os Estados em África, qual o seu principal papel, e se é de construção da nação, ou se o seu principal papel é outro. Ou até discutir mesmo se o Estado precede a nação, ou se o Estado, ou se a nação precede o Estado. Eu diria que nestes Estados africanos, encarado como era na época, enquanto organizações e instituições, que os teóricos da teoria da modernização colocaram acento tônico. Mas é preciso não ignorar também e dar um sentido mais moderno às chamadas teorias ou à perspectivação liberal, segundo o qual o Estado seria uma arena neutra em que se degladiariam valores e interesses existentes na sociedade. Por via de regra, composta normalmente pelos vários elementos que formam a pluralidade sociológica em África. Portanto, houve necessidade, no plano teórico, de novas perspectivas sociocêntricas, novos enquadramentos analíticos, também eles centrados no Estado, para que se concluísse que a hegemonia estatista não vai dar lugar também a uma hegemonia sociologista, em voga como sua alternativa no mercado, mas contrastivo que dominava o campo epistemológico de então. Houve, então, a necessidade de um reposicionamento analítico, sobretudo para compreender o Estado pós-colonial e os valores que estavam presentes na própria sociedade. Era a altura de se encarar e de se analisar se os próprios Estados eram encarados como sendo responsáveis por gerar nas respectivas sociedades
os valores a que idealmente dariam corpo. O ideal do nation building emergia nestas formulações e havia mesmo alguma confusão com o chamado state building, tido como imprescindível e urgente nos processos de afirmação dos Estados africanos independentes. Tal como as teorias liberais, as marxistas viam no Estado e no seu direito reflexos do poder das elites, neste caso configurados enquanto classes sociais dominantes. Todos se lembrarão, pelo menos desse tempo, o papel e lugar da classe operária e camponesa na sequência da opção marxista-leninista então feita em Angola e noutros países africanos. Mas a transmutação de um ponto de partida sociocêntrico para um ponto de chegada estatocêntrico teve lugar em outros palcos teóricos, teve lugar noutro tipo de discussões, sobretudo quando surgem as chamadas teorias das escolhas racionais, em que as políticas estatais tinham acento tônico e era preciso também discutir a natureza das redes informais. Mais ou menos de maneira semelhante às análises socioantropológicas clássicas sobre as relações ditas de patrocinato, sobre as relações pessoais e familiarísticas de reciprocidade, de obrigações mútuas e na lógica subjacente de dádivas interpessoais intergrupais. Em boa verdade, foi apenas com os anos 80 e 90 que teorizações explícitas e integralmente centradas na sociedade se afirmaram alto e bom som no cada vez mais especializado estudos políticos africanos. No período formativo das décadas de 60 e 60, como dizia, conceitos como nation building, state building ou de desenvolvimento coabitavam sem grandes turbulências com quadros teóricos formulados e nas estratégicas metodológicas então gizadas. Os anos das décadas de 80 e 90, progressiva e muito rapidamente, ideais como o incorporado na noção de state building começaram a cair em descrédito, à medida que os Estados africanos cada vez mais visivelmente se manifestavam como sendo, afinal, entidades de uma gritante ineficiência. Em muitos casos desagregavam e dissolviam, ou, pelo contrário, se cristalizavam em redes cada vez mais intricadas em processos neopatrimonialistas. Só Carlos Feijó, sem querer interromper, pedi aí que... Já passaram meus 20 minutos? Já. Vou já terminar. Tudo isto termina, sobretudo na década de 90, com a viragem neoliberal nas políticas e nos estudos africanos. Aí começa cada vez mais a afirmar-se a ideia de a relação entre o Estado e a sociedade dever caracterizar-se menos pelo intervencionismo estatal, mas pelo respeito, sobretudo, do poder social e da sociedade. É nos anos 90 que começamos a assistir à queda do Muro de Berlim, à desagregação da União Soviética e à afirmação cada vez mais do chamado liberalismo. Ora, que com este liberalismo facilmente se pode dizer que não tardou para aquilo que chama a urgência do rolling back the state. Isto é, as forças e as energias da sociedade. A ideia de sociedade civil começou a afirmar-se e os Estados começaram a recompor a relação entre os Estados africanos pós-coloniais, começaram a estabelecer, digamos, um outro tipo de relação com as chamadas sociedades civis, entidades empíricas e nitidamente visíveis nos processos que levaram muitas vezes ao fim de formas autoritárias de poder estatal.
Bom, talvez o resto sobre que eu tinha aqui, sobre falar um bocado mais sobre o modo como se em África se trata e até se conceptualiza o que é sociedade civil, em que se confunde muitas vezes Estado, sociedade civil e sociedade, seja numa perspectiva material, seja numa perspectiva orgânica, mas, bom, isto é matéria que podemos discutir um pouco durante o debate. E esta era a introdução mais teorética que gostaria de falar. Espero que me tenham acompanhado e agradeço a vossa atenção. Professor Carlos Feijó, muito obrigado. Vamos então dar início aqui à nossa troca de ideias. Em termos metodológicos, nós vamos permitir 3 perguntas, para depois, séries de 3 perguntas, para depois o professor Carlos Feijó responder. Vamos pedir que as perguntas sejam objetivas e concretas sobre aquilo que está aqui em discussão, aquilo que está aqui colocado em termos introdutórios para o professor Carlos Feijó. Eu daria aqui, na minha qualidade de moderador, usando essa faculdade de moderador, daria aqui um pontapé de saída. Professor Carlos Feijó, ouvindo com atenção, fica aqui uma pergunta no ar, que eu gostaria que depois pudesse responder. Qual o papel e modelo de Estado em África? E ligado a isso, o que é a sociedade e como é que ela deve, sobretudo, operar em termos de interação quando falamos entre Estado e sociedade? Esta era a primeira pergunta que eu gostaria que depois o professor Carlos Feijó pudesse responder. Mas dizer que tem aí uma ferramenta nas reações que quem quiser colocar perguntas pode colocar a mão no ar e colocar a sua pergunta de forma, como eu disse, direta e objetiva. Já vejo o João Fernando André, que pode colocar a sua pergunta. Será a segunda, por isso. João Fernando André, por favor, tem a palavra. Tem de iniciar o vídeo, exatamente. Sim. E ativar o som. E ativar o som. Já. Sim, senhor. Saudações a todos os presentes. Eu vou procurar fazer uma questão de forma muito simples, enquanto jovem que vai acompanhando as atividades e reflexões do professor Dr. Carlos Feijó. A questão é, por que é que o socialismo não vingou nas sociedades africanas? Obrigado. Pronto, obrigado, Sr. João André. Eu tenho aqui uma pergunta aqui no chat. Eu vou colocando as perguntas de forma intercalada, do Sr. Vladimir Ulinha, que quer saber, professor Carlos Feijó, o Estado e sociedades africanas pós-colonialismo, desenvolvimento. Pode-se falar em desenvolvimento ou desintegração, por um lado. Por outro, por que as políticas, programas e projetos de desenvolvimento não funcionam? Pode ser mais... Eu preciso tomar notas, senão não acompanho, não estou a acompanhar o bate-papo, senão... Pronto, então vou repetir. Tem que ser mais pausado, não consigo acompanhar. O Estado e sociedades africanas pós-colonialismo, poderemos falar em desenvolvimento ou desintegração? Primeira pergunta. Ligado a esta, ainda do senhor Vladimir Ulinha, por que é que as políticas, programas e projetos de desenvolvimento não funcionaram? Por que é que as coisas pioram em vez de melhorar? E quais as possíveis soluções académicas? Pronto, teremos 3 questões. São mais que 3 questões, mas foram 3 perguntas. Pode começar, professor Carlos Feijó. Pois. Bom, a primeira questão que o senhor bem tomei nota, do professor Zé Otávio Serra Vanduna, é qual é o modelo de Estado, não é? Sim. E qual a forma de interação entre o Estado e a sociedade? A sociedade. Bom, essa questão de qual é o modelo de Estado para a África é, digamos assim, das questões mais complexas quando nós queremos discutir, seja na perspectiva jurídica, sociológica ou outra.
o papel e lugar do Estado. Qual é o melhor modelo? Porque a primeira questão que se coloca é: nós vamos reproduzir modelos de Estado de outras sociedades no continente africano, onde, quando nós analisamos o papel do Estado, é preciso ter em conta, primeiro, a transição do poder ancestral para o poder colonial. Digamos que há um momento de transição em África, ou melhor, da África ancestral para a África colonial. Mas nesta altura, na África ancestral, o poder estava, de certo modo, também já ele suficientemente estruturado. Seja qual for o modelo, seu sistema de linhagem, como uma, digamos, linhagem de poder, ou seja, outro qual for, há que ter em conta este primeiro elemento, a transição ancestral, eu diria, para o colonial. E discutirmos até se em África nós estamos perante o caso típico de uma sociedade sem Estado ou se estamos perante o modelo típico de sociedade com Estado. Estamos a falar, sobretudo, no período pré-colonial. Não me atreveria a entrar nessa discussão porque não tenho os utensílios metodológicos para chegar a grandes conclusões. Aí outras ciências, vejo aí o nosso querido amigo Virgílio Coelho falaria com muito mais autoridade sobre isto. Mas o que eu noto é que no processo de discussão do modelo de Estado em África é preciso ter em conta esta transição. Depois temos que ver também a África colonial. Ora, e na África colonial, qual foi a relação entre os poderes coloniais e os poderes africanos? Como é que eles coabitavam? Em termos de relações políticas e em termos de relações jurídicas. E depois, então, outro momento, antes de falarmos do papel e modelo de Estado adequado, a transição para a independência da África colonial. No fundo, o que é que nós, depois olharmos para o período de surgimento de partido único nesse contexto. Isto é preciso, quando nós falamos de modelo de Estado em África, ter em atenção todas essas características, todos esses elementos que hoje nos podem conduzir ao seguinte: que Estado moderno nós precisamos ter em África? Mas, sobretudo, um modelo de Estado em que temos que responder a várias questões prévias. Pelo menos 4 questões prévias. A primeira: existirão nos nossos países africanos uma nação por construir? Será o Estado a construir a nação? O Estado é anterior à nação? E depois, quais os vetores de atuação do Estado no processo social, político e econômico de construção do Estado e de uma boa convivência social? Portanto, e uma das perguntas que me foi feita, ligada a esta do modelo, tem a ver com o que fazer, quais são os futuros caminhos para, digamos assim, o desenvolvimento, a desintegração ou não desenvolvimento de África, que é a realidade que vivemos hoje. A minha proposição, qual é? A minha proposição é: nós só conseguiremos sair da cepa torta se analisarmos bem, primeiro, a relevância jurídico-constitucional da nação. Segundo, a meu ver, temos em conta ou aceitarmos que não temos ainda em cada um dos nossos países uma nação. E que quem está nesse processo de construção da nação é o próprio Estado, e aí veremos qual o papel, sim,
e aí vou responder ao doutor Zé Otávio e a pessoa que me perguntou quais os possíveis caminhos, vermos então quais são as saídas que nós temos a partir do papel do Estado. E a minha resposta é simples. Nós temos vários domínios. Nós temos o domínio político da construção da nação, temos o domínio econômico, temos o domínio cultural e temos aquilo que eu chamaria uma espécie de cidadania. O que é que eu quero dizer com isto? O domínio político da nação tem a ver com o seguinte: que tipo de Estado nós queremos? E é neste ponto onde normalmente se discute como é que nós queremos que o poder seja geograficamente, territorialmente distribuído para que ele possa abranger e acolher todos os interesses e sensibilidades de um determinado país. Isto é preciso discutirmos o melhor modo de distribuir ou ordenar o poder pelo território. Eu chamo isso o domínio político e o papel que o Estado deve ter em África, para que este modelo permita que todos nós nos reconheçamos, entre aspas, neste modelo de Estado. É assim que cada um dos países deve discutir qual o melhor modo de estruturação, se o Estado unitário ou se outro modelo como Estados complexos, para que se evite a provincialização, a fragmentação étnica dos países africanos, o reconhecimento dos interesses próprios e específicos das populações e permitir uma inclusão positiva de todos os interesses, grupos e todos se possam identificar. Sem isso, acredito que, repito, não saímos da cepa torta. Também temos o domínio econômico, onde o Estado tem um papel fundamental e o seu próprio modelo. E aqui estamos a falar, sobretudo, de uma questão central. É que, se normalmente, se olharem para os estudos do Banco Mundial, ou se olharem para os chamados estudos econométricos, estabelece-se sempre uma relação entre infraestrutura, qualidade das instituições, concluindo-se que, não raras vezes, a diversidade étnica está associada a baixa escolaridade, a instabilidade e, muitas vezes, a mercados cambiais distorcidos. Normalmente, esses estudos econométricos que são feitos, e nesta perspectiva do domínio econômico, nos dão a dimensão étnico-cultural que nos permitirá encontrar um elemento de ajustamento estrutural das economias em que o objetivo central é que haja uma redistribuição de rendimento que permita uma homogeneidade no sentido de rendimento de cada uma das diferenciações étnicas e populacionais que o país tem. E depois temos uma função e um papel cultural. E o papel cultural aqui tem a ver com de como, em matéria de cultura nacional, acho que não se deve aceitar uma espécie de cultura nacional como somatório de culturas étnicas parcelares, assentes em, eu diria, substratos socioculturais ou etnocomunitários localizados e passarmos a afirmar uma cultura nacional em que cada um de nós e todos nós nos possamos assim rever. Eu acredito que, se estivermos de acordo e tivermos esta agenda, seguramente que muitos dos problemas que foram aqui colocados, do desenvolvimento, desintegração, não desenvolvimento, porque é que os projetos falham, seriam resolvidos. Este é, digamos, o meu modelo. Agora, por que é que o socialismo não vingou? A última questão como foi colocada. Bom, ainda hoje falava com alguém,
O socialismo não vingou, a meu ver, não porque muitas vezes se distorceu o conteúdo do marxismo e do leninismo. Para mim, a principal causa por que o marxismo não vingou, não porque não fosse uma ciência, seja o materialismo dialético ou o materialismo histórico, mas, sobretudo, por uma razão. Partiu do pressuposto que a coletividade era determinante e que o indivíduo de nada valeria. E que a coletividade seria a soma numérica do conjunto de indivíduos que habitavam num determinado território. Quando a realidade da vida nos veio demonstrar que, afinal de contas, o que conta é o indivíduo e a sua capacidade criadora, e não tanto o coletivo a determinar o que é que deve ser feito. Isto é um pouco de filosofia, bom, mas ficam por aqui. Tá bem, obrigado, professor Carlos Feijó. Mais perguntas, mais uma série de 3 questões. Estou aqui a ver. Ninguém. Há aqui já uma pessoa, Paulino Meucalha, né? Por favor, e o Adérito Manuel. Pronto, primeiro o Paulino, depois o Adérito Manuel. Paulino, por favor, tem a palavra. Vou já ativar o som e pedir ao Adérito. Já está. Paulino? Ok. Muito boa noite, doutor Otávio e professor Carlos Feijó. Boa noite. E boa noite a todos. Eu depois fiquei sem ouvir o professor Carlos Feijó, não sei se, quando estava a explicar sobre a questão que lhe foi colocada, não sei se pode responder, se também conseguiu atingir a minha, porque eu fiquei mesmo sem ouvir, tive que ligar o som. Mas a minha questão é, será que hoje, professor Carlos Feijó, ainda se justificam alguns estados em África optar por sistema de governação marxismo ou leninista? E se sim, qual é a vantagem nos dias de hoje optar por estes modelos? Obrigado. Obrigado, Paulino. Adérito Manuel, por favor. Bem-vindo, mais uma vez. Adérito está sempre aqui presente. Adérito, por favor, tem a palavra. Tem que ligar o micro, Adérito. Adérito tem que ligar o micro. Já dei autorização 3 vezes. Já está. Tá? Ok, tá. Sim, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor Carlos Feijó. Eu estou a apreciar muito a sua comunicação, porque tem uma tentativa substantiva de teorizar essas questões. Mas eu estou com 2 dúvidas. Primeiro, como é que o Dr. Carlos Feijó está a definir o Estado e a sociedade nesta comunicação? Porque essas duas coisas, Estado e já agora também a nação, né? São conceitos que, por cá, em África, é muito difícil de ver claro. Muito difícil. Então, talvez, como ponto prévio, seria bom, pelo menos, que esclarecesse esse ponto. O segundo tem a ver com essa segunda resposta que dá, em relação ao falhanço do marxismo, né? Que não terá dado conta de que é mais importante o indivíduo que o coletivismo. Talvez fosse importante discutir isso com um pouco mais de profundidade, porque eu não tenho dificuldade de ver o coletivo sem que haja indivíduos. Afinal, ou aqui o professor está a se colocar nas vezes das teorias das escolhas racionais. E desde já agradeço a sua perspectiva multidisciplinar nesta sua comunicação. Obrigado. Obrigado, Adérito. Temos aqui mais uma pergunta. Sérgio Vaz. Por favor, ligar o micro, por favor. Sérgio Vaz. Muito obrigado, professor Otávio.
professor Carlos Feijó e todos os participantes. Uma saudação especial a todos. Eu tenho uma questão. Não é bem uma questão, quero fazer um comentário, uma apreciação. Queria um comentário do senhor professor Carlos Feijó. Os países que mais avançaram são aqueles que colocam a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana, acima do Estado. Muitos países colocam o Estado acima da dignidade da pessoa humana, sobretudo países africanos, sendo isso resquício do sistema socialista, do Partido Único, que os países africanos tiveram que optar logo após a conquista das suas independências. E esta situação prevalece, mesmo camuflada, prevalece. O Estado ocupa, em África, o Estado ainda ocupa quase todas as arenas, subalterniza outras partes, outras instituições, até a instituição família fica subalternizada. O Estado é ainda o todo-poderoso. Será que há uma perspectiva de alterarmos este cenário em África? Bom, eu concordo com aquela explicação que o professor Carlos Feijó fez aí no fim das perguntas anteriores, que o Estado, o modelo, sobre o modelo ideal de Estado em África. Na verdade, é preciso discutir-se e julgar-se, mas nessa minha perspectiva, para não me alongar, será que a África, daqui a algum tempo, há alguma perspectiva de melhoria ou vamos continuar? Parece que a África anda na incerteza. Se vai para frente, se fica parado. Muito obrigado, professor Otávio e professor Carlos Feijó. Obrigado, Sérgio Vaz. Professor Carlos Feijó, por favor, tem a palavra. Muito bem. Acho que a primeira questão que me é colocada pelo Paulino, se assim posso chamar mais informal, tratar mais informalmente, tem a ver que se ainda hoje justifica a opção marxismo-leninismo. Bom, nem preciso dissertar muito sobre isto, porque não sei se hoje ainda existirá algum país de opção marxista-leninista aqui em África. O que eu posso dizer é a concepção marxista-leninista de Estado, sociedade e direito é como eu a caracterizei aqui, em que o Estado apenas representa interesses não de toda a sociedade, mas apenas interesses de determinadas classes, que na altura se chamou o proletariado. O Estado não representa todos. O Estado representa apenas as classes, e aí a definição marxista-leninista de esta classe dominante, por meio e pelo uso da violência, dominar e subjugar os restantes elementos da sociedade. Esta é a concepção de Estado, de direito e de sociedade. É mais ou menos que o Estado, o direito, representa uma superestrutura que se ergue a partir de uma base, e isto está muito ligado àquilo que na teoria marxista-leninista se chamava o modo de produção. Mas eu repito, o principal falhanço, e posso estar errado, o principal falhanço das teorias marxistas-leninistas e destas opções foi a subalternização do indivíduo enquanto motor do desenvolvimento dos países e a sobrevalorização do coletivo. O indivíduo não conta, o que conta é o coletivo e as consequências que essa ideologia teve. Repito, hoje
só a capacidade criadora dos cidadãos e dos indivíduos é capaz de gerar desenvolvimento. É pelo menos esta a minha opção. Logo, não se justifica hoje, pelo menos no sentido clássico do marxismo-leninismo, não sei se vão surgir neomarxistas, mas eu não aconselharia nenhum Estado a seguir. E isto está ligado a outra questão colocada, creio que pelo Sérgio Vaz. Não, pelo Sérgio Vaz, que diz: os países onde o princípio da dignidade da pessoa humana, e sobretudo numa perspectiva personalista e não transpersonalista, são os que mais avançam por causa do respeito do princípio da dignidade da pessoa humana. O respeito do princípio da dignidade humana, na sua principal dimensão jurídico-política, é, sobretudo, o respeito da criatividade, o respeito de eu não esperar que seja o Estado a resolver os meus problemas e que eu próprio os deva resolver. Portanto, o princípio da dignidade humana, ou a não opção marxista-leninista, porque a concepção marxista-leninista tem uma concepção, tem um sentido unitário do exercício do poder de Estado e do próprio direito, que sufoca, afoga todas as outras manifestações. Logo, resquícios de algum marxismo-leninismo pode, de certo modo, justificar o gigantismo e o intervencionismo estadual. Eu concordo com o Sérgio Vaz quando diz que o Estado não pode continuar a ocupar todas as arenas. Antes, pelo contrário, cada vez mais o Estado deve limitar-se à sua intervenção àquelas tarefas essenciais, a satisfação daquelas necessidades de segurança, bem-estar social, justiça e segurança. E não estou a ser excessivamente liberal ou neoliberal. Para mim, essa discussão não se coloca. E aí vem a outra questão que foi colocada, e estão todas elas, de certo modo, interligadas. Aí vem a questão colocada que também nós aqui em Angola, a meu ver, e em África confundimos. Primeiro perguntou-me o que é o Estado, como define o Estado, a sociedade e a nação. Comecemos pelo Estado. Na construção que hoje vos apresentei, eu entendo o Estado como aquela entidade com poder soberano para governar uma população, um povo de uma determinada área territorial. Sabemos quais são os elementos constitutivos do Estado: poder, povo, território, governo, população, etc. E conhecemos quais são os três poderes tradicionais do Estado. Esta é, digamos assim, a perspectiva, e não vou desenvolver muito sem na perspectiva na seção internacional, na seção administrativa, na seção constitucional ou outra. Mas, agora, a nação, que é outra coisa com que nós nos confundimos. E diria que ainda no século XVIII, a enciclopédia definia mais ou menos a nação como conjunto de povos submetidos ao mesmo governo. Até o próprio professor Adriano Moreira fazia uma síntese sobre os vários conceitos de nação. Eu diria que a nação assim definida por essa enciclopédia do século XVIII não nos resolve hoje o problema. Porque quando nós analisamos a nação, não vamos analisar apenas a relação entre o poder político e o conjunto de pessoas que abrange. Mas temos que ver a natureza das relações que dão caráter nacional a tal conjunto de pessoas. Eu repito,
as relações, a natureza das relações que dão a ideia de conjunto. Logo, quando nós falamos de nação, é preciso encontrar os elementos que, cumulativa ou separadamente, nos vão, digamos assim, conferir unidade existencial a um grupo com interesses próprios e submetidos ao mesmo poder político. Temos que encontrar esses elementos comuns. Quais são, para mim, os elementos comuns? Por exemplo, a língua, a religião, os limites geográficos, a história comum, quantas vezes também a própria etnia. Só assim é que nós poderemos compreender e encontrar os elementos comuns que nos permitam dizer que estamos perante um processo de construção da nação, como é o projeto, digamos assim, constitucional de vários países africanos. Depois, perguntou-me também sobre sociedade civil. Bom, nós, acredito em Angola, também confundimos muitas vezes sociedade com sociedade civil e com Estado. Quantas vezes sociedade civil é quem está contra o Estado? Quantas vezes sociedade civil é a contraposição com o Estado? Mas estes conceitos, para mim, estão errados. Eu definiria sociedade civil como todas as formas de ação social levadas a cabo por indivíduos ou grupos que não estão conectados nem são geridos pelo Estado. Para mim é esse o conceito de sociedade civil. Mas sociedade civil não coincide nem orgânica, nem material, nem funcionalmente com o conjunto da sociedade. Claro que a sociedade civil integra um conjunto de elementos, desde as organizações não governamentais, desde hoje online groups, os movimentos sociais e coletivos. Todos sabemos que no plano orgânico, numa perspectiva orgânica, esta sociedade civil hoje cada vez vai crescendo. Mas a minha nota é, nem sempre sociedade civil significa o todo da sociedade. E aí vem o problema que o Otávio colocou logo no início, a interação entre o Estado e a sociedade. Se estivéssemos no plano da teoria marxista-leninista, a interação seria uma espécie de domínio da classe dominante operária e camponesa sobre os demais elementos da sociedade. E assim nós vivemos de 75 à década de 80, início de 90. Era esta a perspectiva. Hoje, a relação Estado-sociedade, em função de uma nova ideologia política, é completamente alterada. E cada um tem que ter o seu espaço de afirmação, cada um tem que ter a sua arena e o seu espaço de atuação, sem que um sufoque o outro. É uma espécie de pluralismo social, organizativo, político e de outra espécie. Sim, senhor. Muito obrigado, professor Carlos Feijó. Mais uma rondazinha, a hora já vai avançada, mas temos aqui mais uma ronda, possibilidade de ter mais uma ronda. Eu já me sinto cansado, né? É hora de jantar. Sim, nós fizemos sempre aqui 3 rondaginhas, mais 3 perguntas. Não há perguntas, eu vou colocar uma pergunta. Perguntas sobre direito, ainda bem. Eu vou perguntar, não, a própria abordagem fugiu um pouco da questão do direito, também ainda bem, repito também. Mas há aqui um tema, professor Carlos Feijó, que eu gostaria de colocar. Neste sentido, no sentido em que o professor Carlos Feijó apresentou aqui a questão, muitas vezes coloca-se a seguinte pergunta em relação ao continente africano. Aliás, o professor Carlos Feijó falou nisso. Estados em África, estamos perante a construção da nação, procurando ver se o Estado precede a nação ou se a nação precede o Estado. E eu acrescentaria, ou se estamos perante um desafio em que estas coisas estão a acontecer ao mesmo tempo. Sobretudo
para os países que ficaram independentes, como é o nosso caso, por exemplo. O tema da construção da nação e o tema da construção do Estado e o tema da consolidação da sociedade, nessa perspectiva que acabou de dizer, será que nós estamos perante um desafio em que, contrariamente ao que aconteceu, por exemplo, nos Estados europeus, nós temos aqui um acontecimento em simultâneo? Gostava de ouvir um bocadinho sobre isso, Sr. Carlos. Já para fecharmos, não temos aqui mais questões para fecharmos, por favor. Espera aí, há um pedido de palavra. Carlos Chapuilo. Carlos Chapuilo, eu não tinha visto. Carlos, já agora pode colocar a sua pergunta também. Peço desculpa, eu não tinha visto. Tem que ligar o micro. Eu desativei sem querer. Já está. Muito boa noite. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade. Eu primeiro queria parabenizar a Academia de Letras pela iniciativa. Em seguida, eu não tenho necessariamente uma pergunta, é mais uma sugestão. Quero parabenizar o professor Feijó, esteve muito bem e, naturalmente, na qualidade de jovem. Hoje, pude aprender bastante e muito. E, se calhar, a sugestão vai para o professor e para a entidade promotora é no sentido de tudo quanto está a ser debatido nesta conferência seja reduzido a escrito, porque, afinal de contas, as pessoas passam, mas os manuais ficam, para permitir com que a geração atual e a que virá também possam ter contato com estes conteúdos e que, de certa forma, são bastante enriquecedores. Esta é a minha sugestão e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, professor Carlos Chapuilo. Professor Carlos Feijó, só mais uma notazinha para ouvir também duas linhas que me foram enviadas aqui pela nossa colega, a professora Luzia Sebastião, que não estando ainda muito bem de saúde, não está a acompanhar de longe, mas coloca aqui um tema importante que tem a ver com aquilo que o professor Carlos Feijó também já tem refletido nos seus trabalhos, que é a organização, ou aquilo que chamamos de organização da chamada sociedade tradicional. Por quê? Segundo ela diz, porque esta organiza-se não a partir do indivíduo, mas da coletividade. Ou seja, nesse sentido, o indivíduo subordina-se ao coletivo. Pronto, Sr. Carlos Feijó. Tem aí... Mas é isso. Bom, estava a lugar a uma nova conferência, mas vamos lá. Não, de forma reduzida. Eu começo pelo fim, pela doutora Luzia. A ideia das sociedades tradicionais africanas, um pouco, Zé Otávio, aquilo que nós ensinamos na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, na nossa disciplina de Direitos Africanos, está muito ligado àquilo que o Zé sabe melhor do que eu, que é a chamada filosofia Ubuntu. Isto é, a filosofia Ubuntu que caracteriza e ainda hoje influencia o modo de organização do Estado, coloca-nos esse desafio, essa questão. O modelo de atuação, de organização das sociedades africanas deve seguir o modelo ocidental, sobretudo por causa de um valor solidariedade. Não é tanto a questão da organização do Estado. Quando na sociedade tradicional, e com base nas teorias da filosofia Ubuntu, o que conta é o coletivo, não é no sentido marxista-leninista, é no sentido de a solidariedade entre os membros da comunidade ser determinante contra um egoísmo. É nessa perspectiva que falamos de o coletivo é que conta. A organização social funciona para o coletivo. Nós cultivamos para o coletivo, mas é com base numa ideia de solidariedade que se opõe ao egoísmo, ao individualismo. Mas não vamos confundir a iniciativa criadora e o papel que cada um dos indivíduos tem na sociedade com esta ideia de solidariedade Ubuntu africana, que muitas vezes não está presente na essência do capitalismo, da economia do mercado, diria liberal. Portanto, é preciso não confundir os planos.
A coletividade da filosofia mútuo-africana é essencialmente por causa da solidariedade. E agora vou à questão central. Eu diria que mesmo os conflitos em África e os problemas que temos em África, Zé Otávio, resultam destes processos. Nation building, state building. São processos que, na minha opinião, em África estão a acontecer ao mesmo tempo e muitas vezes são geradores de conflito. Porque as elites africanas muitas vezes não percebem que estão perante dois processos ao mesmo tempo. Porque, como sabes, enquanto que nos países europeus a nação precedeu o Estado, como procurei demonstrar aqui, a nação nos países africanos é um processo, é um projeto, é um processo em construção. Dentro daquela definição de nação que eu dei a propósito e que me afastei da enciclopédia do século XVIII. O que, no fundo, estamos aqui a dizer é que os países africanos estão desafiados a terem dois processos complexos ao mesmo tempo e que têm sido geradores de conflitos nos países e no continente africano. Muitas vezes, repito, sem as elites se aperceberem. Porque, às vezes, as elites africanas não têm presente aquele conjunto que eu aqui enumerei, o domínio político da construção da nação, o domínio econômico e o domínio cultural. Estes elementos têm que ser considerados cumulativamente, digamos, num programa político, num projeto de construção e consolidação da nação. É muito mais difícil se na Europa, quando os Estados surgiram ali naquela fase do feudalismo inicial, foi mais ou menos naquela fase em que começou-se a falar, digamos assim, de Estado, com aqueles micro-organizações que foram existindo, sendo que aqui a definição é, na Europa, os Estados surgiram depois da nação, o que facilitou o seu exercício. No nosso caso, não. É o Estado que está num processo de consolidação, de construção da nação, e isto faz toda a diferença. Ao mesmo tempo que esse mesmo Estado também precisa, ele, do tal state building, que é o processo que também temos. Portanto, isto daria mais uma outra conferência. Em relação ao Carlos, deve estar a gravar, e como hoje parece que não me disse nenhum disparate ou nenhuma bomba, a conferência reproduzida, que hoje procurei ser cauteloso e fingir-me de cientista político. Obrigado, professor Carlos Feijó, muito obrigado, eu agradeço. Acho que este tema, como eu disse no início, é um tema da agenda, é um tema em aberto. A tendência, e sobretudo o objetivo aqui na Academia Angolana de Letras, é exatamente lançar temas para discussão com especialistas, que a gente possa voltar a eles, e certamente voltaremos. Mais uma vez, agradecer ao professor Carlos Feijó por essa brilhante exposição, a disponibilidade para essa troca de ideias muito rica, dizer que é isto que a Academia de Letras pretende, e passo a palavra, agradecer também a presença de todos, e passo a palavra ao presidente da Academia, ao professor Paulo Carvalho, para encerrar aqui. Antes de encerrar, deixa-me agradecer o convite, as perguntas que me foram feitas. Espero ter estado à altura, mas se não estive, a responsabilidade é pura e simplesmente minha, não é da organização, e tudo o que disse apenas vinculam a mim, Carlos Maria da Silva Feijó, e a mais ninguém. Certo. Muito obrigado, professor Carlos Feijó. Professor Paulo Carvalho, por favor. Obrigadíssimo. Caro professor Zé Otávio Serra Van Dunen, muito obrigado, uma vez mais, pela presença e pela moderação. Vamos agradecer ao professor Carlos Feijó pela presença e por ter aceito este convite para nos falar sobre este assunto que se mantém atual, Estado e sociedade em África e também em Angola, obviamente.
Bom, nós vamos prosseguir este ciclo das conversas da Academia, portanto, à quinta-feira. Vamos prosseguir na próxima semana. Lamentavelmente, fomos forçados a uma alteração em relação à conferência da próxima semana, porque, peço desculpa, estava aqui a ler a mensagem que a Paula Simões acabou de enviar. Bom, estava a dizer que, lamentavelmente, portanto, a professora Luzia Sebastião teve um problemazinho de saúde e por isso não poderá preparar-se para a próxima semana, portanto não a teremos cá na próxima semana para a conferência que estava agendada. E sendo assim, portanto, fomos buscar um também jurista, cuja conferência estava programada para o mês de março. Fomos buscá-lo para agora, para estar conosco aqui na próxima semana. Ora bem, trata-se, deixa-me ver, sim, ele está aqui, trata-se do Dr. Ovídio Paula, que na próxima semana, portanto, em substituição da professora Luzia Sebastião, vai nos falar sobre a desconcentração e a descentralização em Angola. E a professora Luzia Sebastião, portanto, passará para o mês de março, para a altura em que estava agendado, portanto, o professor Ovídio Paula. Portanto, falaremos na próxima semana sobre descentralização e desconcentração no nosso país. O professor Ovídio Paula, portanto, é professor associado na Universidade de Mandumi Oeande Mofaio e é também professor convidado aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto também. E pronto, estaremos então na próxima semana aqui para mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Muito obrigado a cada uma e a cada um dos presentes pela presença e pela participação. Uma vez mais, professor Carlos Feijó, professor José Otávio Van Dunen, nosso confrade, muito obrigado pela vossa participação. Obrigadíssimo. Muito obrigado a todos, uma boa noite para todos. Boa noite.